E a gente volta no segundo bloco do programa Utilidade Pública falando sobre ansiedade infantil. Gente, olha, a gente está trazendo sobre vários aspectos. Esse é um assunto bastante preocupante, mas olha, diagnosticado cedo ali, você colocou seu filho numa creche, num berçário profissional que é capacitado para isso. Já te indicou, já te alertou, olha, tem sinais do teu bebezinho que pode indicar ansiedade? Não vê isso com maus olhos. Acata essa informação como uma coisa muito positiva, porque o diagnóstico pode ser feito tão cedo, você pode já tratar isso e, olha, tratar a família toda, porque vai que o problema não é do bebê, né? O bebê já é um reflexo do que acontece na família. Quem sabe acaba sendo uma coisa boa para todo mundo, né? Esse diagnóstico precoce, aqui com a gente no programa Utilidade Pública de hoje, a psicóloga Isabela Pena, que também tem o berçário Nosso Ninho. Como é que os pais recebem a notícia, Isabela? De forma geral, no berçário, a gente tem uma boa recepção, né? Às vezes no consultório é mais delicado, porque existe uma relação mais próxima. Então, por mais que os pais eles procurem um psicólogo, porque percebam alguns sintomas, em alguns momentos eles também têm as dificuldades deles em estar ouvindo, né? Em estar recebendo uma orientação que de repente vai de encontro a tudo que ele já aprendeu, que vai de encontro a tudo que ele faz no dia a dia em casa. E no berçário se torna algo um pouco mais tranquilo, porque você é mais objetivo, você percebe os sintomas, né? Fala com os pais e os pais vão procurar um profissional fora. Então aí eles vão conversar com esse profissional e vão falar das questões pessoais deles, que é onde realmente dá uma mexida com cada família. Você percebe isso? Percebo claramente. Essa influência, por exemplo, de que os pais precisam mudar para mudar esse quadro de ansiedade dos bebês? Sim, sim. Muitos pais precisam de uma rotina diferenciada. Um exemplo? Um exemplo é aqueles pais que trabalham muito, que trabalham a ponto de só conseguir ver seu bebê à noite. E nos finais de semana ainda tem cursos, né? E às vezes leva o WhatsApp para casa, continua trabalhando. Então, isso realmente fica mais difícil para ajudar no quadro de diminuição de ansiedade da criança. Mas é possível com um profissional que seja um bom profissional e acompanhar de forma adequada. E mesmo que os pais não consigam reajustar essa rotina diária deles, mas que eles comecem a ter uma percepção diferenciada para a criança, um olhar diferenciado para a criança, eu acho que isso já ajuda. Por exemplo, uma coisa que eu oriento bastante os pais é nomear a criança os sentimentos e as emoções dela. Uma criança que está ansiosa, uma criança a partir de 1 ano, mais ou menos, ou até antes, você já pode começar a nomear a ansiedade para ela. Mas assim, de que forma? Por exemplo, uma criança que vai precisar viajar com a avó e os pais vão ficar, ou então os pais vão viajar e ele vai ficar com a avó, né? Isso é um exemplo. E que acontece muito, né? Acontece muito. Às vezes por trabalho, às vezes por férias, às vezes por todos os motivos, né? Acaba ficando com outra pessoa da família. Isso. E aí eles já começam a apresentar uns sintomas de ansiedade. Tem crianças que vai muito ao banheiro, faz xixi toda hora. Tem outras que já fica com inapetência, sem querer comer, ou então que come demais, fica toda hora pedindo comida, dizendo que está com fome. Então, são pequenos sintomas que a gente já observa. Então, o que os pais precisam fazer em momentos como esse? Chegar junto e conversar mesmo. Falar que percebe que eles estão ansiosos, estão preocupados, porque vão separar durante alguns dias dos pais, mas que isso não quer dizer que vai ser durante muito tempo, né? Isso não quer dizer que os pais não vão voltar. Outra coisa que é bem bacana falar também é que eles estão confiando na avó, né? Eles estão passando eles estão deixando os filhos com a avó porque eles realmente confiam na avó, ou então estão deixando com a tia porque eles realmente confiam na tia. Então isso é muito bacana, isso é muito importante. E
Claro, né? A gente está falando aqui, muitos pais só veem os filhos, os bebezinhos à noite, mas aí a gente queria só abrir um parênteses. Gente, a gente sabe que muita gente tem que trabalhar o dia inteiro, mas lembra que a gente vem falando aqui, vamos aproveitar melhor esse tempo que você tem. Se você só tem, por exemplo, você vai chegar em casa, eu só consigo chegar em casa às 18 horas, 7 horas da noite, então é a hora que eu tenho para ficar com o meu bebê. Faz ali, tenta ajustar para ver se a mãe fica até mais tarde um pouquinho do dia, vai fazendo um revezamento. Mas o tempo que ficar precisa ser bem aproveitado, precisa ser bem utilizado, você precisa estar com ele. Porque muitas vezes, eu não sei se isso é comum lá, mas a gente tem trazido isso aqui, porque todas as segundas a gente fala sobre comportamento com o Patrícia Pinato, que é psicóloga e psicanalista, e a gente tem batido muito nessa tecla. Às vezes, os pais se queixam muito, porque meu filho está assim, mas porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. E quando você percebe que o tempo que eles estão com os filhos, aquele tempo não é bem aproveitado. Eles estão, mas não estão. Ele tem 4 horas por dia com o filho, 2 horas. Ele pega das 2 horas, o filho está aqui assistindo um desenho, e ele, ao invés de estar interagindo, por exemplo, olha, a emoção, o que você faria no lugar do... E interagir com a criança, não, ele está aqui no WhatsApp, está no telefone, está resolvendo outra coisa, está fazendo uma outra coisa, fora do universo. Ele acha que ele está ali fisicamente presente é aproveitar o tempo. E não é assim. Aproveitar o tempo com os filhos é realmente entrar dentro do mundinho deles, né? É poder vivenciar o que eles gostariam de vivenciar realmente com os pais. Eu não sei se vocês percebem no dia a dia uma criança que chega toda hora e cutuca o pai, é uma brincadeira e tal. E às vezes o pai não entende, mas ele quer realmente que a gente entre dentro do mundinho deles. E é importante, porque ali a gente vai perceber se a criança está precisando ser orientada. Nas brincadeiras, o pai pode perceber se a criança está passando por algum problema, se a criança está com alguma preocupação exagerada, com uma ansiedade exagerada. Na própria brincadeira já dá para ter o start. E aí é possível avaliar, porque hoje em dia a gente sabe que as crianças estão evoluindo muito rápido, até porque recebem uma quantidade de informação cada vez mais cedo, uma quantidade maior de informação, não é de conhecimento, por isso a importância da presença dos pais, porque transformar essa informação em conhecimento para fazer o filtro e orientar a questão da inteligência emocional, como lidar com a emoção, como lidar com aquelas informações de uma forma com mais bom senso, que o berçário já vem fazendo isso, cada vez mais cedo, que é isso que a gente vai tratar no próximo bloco. A gente volta já depois do intervalo.